Bem, como eu disse, a geodésia é uma disciplina optativa. E aqui a gente tem ementa que já está disponível para vocês no Siscad também. Tá? Indo um pouco mais detalhado, que será abordado na disciplina. Então, na próxima aula, eu vou trazer um pouquinho sobre a introdução à geodésia, com definição, classificação, contextualização dentro das geociências, né? Aplicações e também os instrumentos que são utilizados. Essa parte instrumental, um dos principais equipamentos que a gente utiliza na geodésia é o GPS, né? Quem sabe vamos esperar que essa situação melhore para a gente fazer algumas atividades práticas, né, ao longo da disciplina. A gente não sabe como que vai ficar, tá? Posteriormente falarei um pouco sobre as formas da Terra. Isso, para quem todos vocês já fizeram cartografia, é basicamente algo bastante parecido. Lógico que a gente aqui aprofunda um pouco mais. Posteriormente eu vou falar sobre referenciais geodésicos. Por exemplo, o Sirgas 2000 é um exemplo de referencial geodésico, mas eu vou apresentar outros referenciais também, que são úteis, principalmente quando se fala de georreferenciamento de imóveis rurais, né? Tem o sistema cartesiano local, enfim, tem alguns detalhes aqui que são importantes, né? Posteriormente falarei sobre a parte de introdução, ajustamento de observações, um pouco de estatística, né? Erro, também tem esse método aqui que a gente vai discutir. Posteriormente, a parte de sistema de navegação por satélites e também a altimetria com GNSS, tá? Que basicamente é o GPS, que é o mais conhecido, né? É um sistema global de navegação por satélite, mas também a gente tem outros sistemas que são utilizados. E algumas aplicações, desde vinculadas à parte de recursos hídricos, quanto à geodinâmica e também a parte de georreferenciamento de imóveis rurais. Tá? Então, nessa parte de georreferenciamento de imóveis rurais, a gente vai dar uma ênfase grande aqui, em função das possibilidades de aplicação, né, para vocês. Bem, tá, antes de falar de avaliação, eu vou apresentar para vocês aqui. Estão vendo aqui o arquivo no Word? Acho que todos estão vendo aqui, né? Beleza. Então, basicamente, esse daqui é a organização da disciplina. Guarda lá. Aqui a gente tem a organização da disciplina. Então, na aula de hoje, basicamente a apresentação da disciplina e alguns detalhes de funcionamento. O que é o esquema do Antônio? Não, a Vanessa está fazendo na academia, estão treinando Acho que, ó, jogar estadual. acho que tem alguém Aí com ela o tá precisando de microfone sentar. ligado. Holanda, uai, seu Se microfone quiser tá seguir ligado. lá, fazer um teste lá, que eles estão Onde é? lá perto do Júnior lá. Aí tem a Lá na saída? É. Lá no Pedrocian? É. Ele falou que dava teste. Holanda, Oi. eu acho que você tá. Inclusive eu acho que dá pra. Dá pra eu aprender a desativar aqui o som. Tá? Bem, aqui a gente tem toda a parte do conteúdo que eu vou abordar em cada aula. Então a gente tem 18, na verdade 17 encontros. 18º é a prova optativa, né? Espero que ninguém precise. Que a gente tenha todas as aulas. Aqui todo o conteúdo que eu vou abordar em cada uma das aulas. E todas essas aulas elas vão ser disponibilizadas no canal do YouTube.
é um canal que todos aqui estão vendo. Esse canal a gente já alimenta ele há um ano mais ou menos. E aqui tem inicialmente esse canal ele começou com a parte prática. Então todas aquelas atividades que a gente fazia no QGIS lá que vocês fizeram em cartografia temática, a boa parte das atividades a gente já tem aqui, as atividades práticas. Inclusive, a boa parte desses vídeos tem em suas descrições os arquivos que são necessários para fazer as atividades, né? Então aqui já tem vários vídeos e também aqui tem algumas aulas teóricas, né? A gente coloca e vai disponibilizar tudo aqui nesse canal do YouTube, tá? Tem aqui o link, né? Depois eu passo esse arquivo para vocês. E todas as aulas vão instalar. Acaba facilitando um pouquinho em virtude do acesso, né, para vocês. Às vezes pelo YouTube é muito fácil, né, para utilizar o celular mesmo para ver as aulas, né. Bem, aqui dentro desse conteúdo, todo esse conteúdo, a gente tem algumas atividades práticas no computador mesmo, a princípio, tá? E tem a parte teórica que eu ainda vou gravar, que ainda não tem nada pronto ainda nesse sentido, tá? Mas semanalmente eu vou disponibilizar para vocês esse material, tá? Bem, como que vai ser a ideia da disciplina? Então a gente tem duas avaliações lá, P1 e P2, tá? Como que vai funcionar essas duas avaliações? Aqui a gente tem as datas, 17/11 e 1/12. Basicamente, é bem simples. Em cada uma dessas aulas aqui, das aulas de 1 até 12 aqui, que é o dia 10/11, em cada uma dessas aulas, junto com o link do YouTube com a aula teórica, eu vou incluir também uma pergunta sobre a aula, tá? Isso a gente vai utilizar o Google Classroom, daqui a pouquinho eu explico para vocês. Mas basicamente vocês vão responder essa pergunta. Quem assistiu o vídeo vai ser bem tranquilo para responder. E aí, dessas 12 perguntas, vocês vão escolher 10 perguntas, né, em que a resposta dessas 10 perguntas irão compor a P1. Tá? Então a prova 1 basicamente dessas 12 perguntas que eu vou fazer ao longo da disciplina, vocês vão selecionar 10 perguntas e vão responder essas 10 perguntas. E essas 10 vão compor a nota da P1, sendo que cada uma dessas perguntas vai valer 1 ponto. Tá? Vocês conseguiram entender, gente? Se não, qualquer coisa, vocês podem ligar o som aí, bem tranquilo, tá? Então, basicamente, a primeira prova na verdade, é basicamente acompanhar esses vídeos de cada uma dessas aulas e responder 10 perguntas, tá? Bem, alguns detalhes sobre o andamento. Aí a gente tem a P2. A P2, vocês vão buscar por artigos científicos, pelo menos 2 artigos científicos que tenham relação com a geodésia e a geografia. Vocês vão fazer
na verdade, um resumo desses 2 artigos. Aí daqui a pouco eu mostro para vocês o enunciado da P2. Mas basicamente vocês vão fazer um resumo desses 2 artigos e vão deixar bastante evidente qual que é a importância da geodésia nesses estudos e também, principalmente, que sejam estudos voltados para aplicações da geografia, tá bom? Aí é um trabalho de no máximo 2 páginas, tá? Então de 1 a 2 páginas essa P2 de vocês. Professor, posso perguntar uma coisa? Claro, claro. Teria como, se eu precisasse adiantar essas provas, eu entregar isso antes para o senhor? Sim, tem como. Na verdade, essa P2 aqui, essa P2, como eu vou dar enunciado para vocês, se vocês quiserem já fazer e mandar para mim, adianta a vida de vocês. Aqui eu coloco um prazo limite, né, para entrega, tá? Mas é possível vocês mandarem antes, sim. A P1 ela fica limitada a pelo menos as 10 primeiras aulas, né, com perguntas, tá bom? Então, agora a P2 vocês já podem começar a fazer, tá? Eu vou compartilhar com vocês o enunciado, vocês podem fazer já, Laura. É que por questões médicas, professor, talvez eu não, até começo de dezembro, eu não vou mais poder nem estar assistindo a aula, professor. Não, tranquilo, depois a gente conversa com detalhes, né? Mas certamente, tá bom? É possível antecipar sim a entrega. Bem, pessoal, como que vai ser basicamente o andamento? Então semanalmente, eu vou disponibilizar para vocês uma aula aí de 20 a 30 minutos via Google Classroom. Né? Na verdade, o Google Classroom eu vou sempre colocar o link do YouTube lá. O Google Classroom é bom porque é possível a gente organizar, né, a disciplina e fica bem... colocar os trabalhos lá, tudo fica bem mais fácil, eu acho, para fins de organização, tá? Então, basicamente, eu vou postar para vocês esse material das aulas semanalmente. Então, toda terça-feira, após o almoço, essa aula vai estar disponível. Em cada aula, junto com esse vídeo do YouTube, vocês vão ter uma pergunta e vocês vão responder essa pergunta após assistir ao vídeo e eventualmente fazer alguma busca em material para fundamentar bem a resposta, né? E vocês vão responder essas perguntas também via Google Classroom. Lembrando que das 12 perguntas no total, vocês vão ter que responder 10, né, por meio do sistema, tá? Essas perguntas aqui também, elas vão auxiliar na questão da presença, tá? Então, além da nota, tem a questão da presença também. Claro, quem responder tudo fica com 100% de presença. Eu criei o grupo de WhatsApp, eu acho que boa parte de vocês já faz parte. Quem não faz, eu mandei um e-mail com as sugestões. Quem não recebeu o e-mail, por gentileza, coloca aqui pra gente, né? Manda um e-mail para mim, vocês já tem, né? jrmarcato@gmail.com ou josé.marcato@ufms.br. Vocês podem mandar para mim que eu incluo no grupo, tá? E a cada 2 ou 3 semanas eu vou fazer uma aula de revisão e também de tirar dúvidas por meio do Google Meet, tá? Como a gente está fazendo hoje. Então, não é toda semana que a gente vai ter esse encontro presencial, toda semana vai ter o vídeo, né? Cada 2, 3 semanas, dependendo da necessidade. Inclusive, se vocês falaram, professor, tá complicado essa semana, a gente pode fazer toda semana. Enfim, isso daqui é uma forma de otimizar um pouco o tempo, né? De espaço um pouco esses encontros, à medida em que a gente semanalmente vai postar os vídeos, e também eu vou eventualmente tirando dúvidas pelo WhatsApp, pelo grupo de WhatsApp. Bem, a
a gente vai utilizar o Google Classroom, não sei se todos já utilizaram. Também no e-mail eu passei esse link para vocês acessarem. Por recomendação da coordenação do curso, esse Google Classroom foi feito por meio do e-mail institucional meu. Sendo assim, para vocês acessarem, vocês também têm que ter o e-mail institucional. E me parece que vocês receberam algum tipo de orientação, não foi? Eu acho que a Bianca comentou comigo. Então, uma tarefa para essa semana é que vocês consigam acessar essa sala do Google Classroom, tá bom? Todo mundo consiga acessar. É o primeiro passo para o bom andamento da disciplina. Porque, por exemplo, no semestre passado, essa foi uma dificuldade. Nem todos tinham e-mail institucional, tinham dificuldade em criar o passaporte. E se não conseguir acessar, vai ficar um pouquinho mais difícil o andamento da disciplina, né? Então, como tarefa para essa semana, é que vocês consigam acessar o Google Classroom. Quem tiver problema, por gentileza, relate, né, para mim. E se acontecer isso com a maioria, aí a gente vai ter que ver outra alternativa, tá bom? Mas a ideia é essa. Ficou claro para vocês, gente? Então a gente vai ter aula semanalmente no Google Classroom, pequenos vídeos. Junto com o vídeo vai ter uma pergunta. Vocês vão responder essa pergunta, que vai servir tanto para a parte de presença também quanto a composição da nota da P1. Tudo isso vai ser via Google Classroom, tá bom? É só responder lá. Tome cuidado para não colocar a possibilidade de colocar como comentário, né? Tem como vocês responderem a pergunta, né? Então eu vou tirar dúvidas por WhatsApp e a cada 2, 3 semanas a gente vai fazer encontros para fazer uma revisão e também tirar dúvida, tá bom? Via Google Meet. Para acessar o Google Meet, Google Meet vocês conseguem acessar com qualquer e-mail. Mas para acessar o Google Classroom, onde vai estar toda a disciplina organizada, vocês têm que fazer o e-mail da UFMS, que seria o passaporte@ufms.br. Tá bom? Aí tem o passo a passo. Inclusive, já foram feitos, né, pelo curso de Geografia, foram feitos eu até compartilhei com vocês alguma coisa nesse sentido hoje, tá? Bem, pessoal, então com relação ao andamento da disciplina, basicamente é isso, tá? Então, aqui tem um conteúdo que eu vou abordar. Semanalmente vai ter um link aqui do YouTube que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então essa organização da disciplina com base na ementa. Uma outra questão, aqui tem os enunciados que eu vou colocar também lá no Google Classroom. São os enunciados dos 2 trabalhos. Então, aqui tem o enunciado da primeira prova, né, que os acadêmicos devem responder 10 perguntas via Google Classroom sobre o conteúdo das aulas. Serão 12 no total, né, até 17/11. Cada pergunta / resposta vale 1 ponto. E as respostas das 10 perguntas irão compor a nota da P1, que vai variar de 0 a 10. Tá bom, pessoal? Então, lógico, caprichar na resposta, até porque ela vai compor a nota da P1. Tá? Bem, essa é a P1 com relação ao trabalho final. A data de entrega do relatório final é o mundo do 12, no entanto, isso eu já vou colocar no próprio Google Classroom, esse anunciado. E como já vou disponibilizar, vocês já podem começar a fazer. Principalmente após as aulas introdutórias, né, acerca do que é a geodésia, né? Eu acho que é importante primeiro ter essa parte introdutória, para aí sim vocês realmente conseguirem fazer esse trabalho final, né? O objetivo desse trabalho ele visa mostrar a importância da geodésia em estudos geográficos,
basicamente vocês vão ter que elaborar um resumo sobre o conteúdo de 2 artigos científicos nos quais foram utilizados a geodésia em estudos geográficos. Vocês podem fazer essa busca pelo Google Scholar ou Google Acadêmico. Basicamente foca em artigos não de congresso, sim em artigos de revista, periódicos. E é importante que, além desse resumo que vocês vão colocar, é importante que vocês deixem bastante em evidência a importância da geodésia nesses estudos, né? A gente espera, esse trabalho contém de 1 a 2 páginas, tá bom? Também a nota será de 0 a 10, utilizando esses 3 critérios, né? Desde qualidade de escrita, referencial adotado e também a relação, se vocês abordaram ou não a questão da relação com a geodésia, tá bom? Então, baseado nesses 3 critérios, vocês vão receber uma nota de 0 a 10. Essa para P2, a P1 é com base nas respostas, então, por fim, a média final vai ser P1 mais P2 dividido por 2, tá bom? Então aqui tem algumas dicas, sugestões a respeito de referências bibliográficas, né? Forma de citação no texto. Como vocês já estão no término do curso, acho que vocês já têm uma boa noção sobre isso, certo? Então basicamente P1, P2 dividido por 2, vocês vão ter a média final. Se por algum motivo o resumo é com base nesses 2 artigos, vocês vão buscar, tá bom? Isso, Jonathan. Natália, assim, além das aulas, né, baseado nos slides, é uma boa sugestão. No Google Classroom, eu também vou disponibilizar para vocês os slides também. Então vai ter os slides e também o link pro vídeo no YouTube, tá? Bem, pessoal, basicamente essa era a apresentação da disciplina. Falei 1 hora, mas deu meia horinha. Então a gente tem mais um tempo aí pra gente conversar e tirar eventuais dúvidas. Dúvidas? Só é importante ouvir a voz de vocês também, esse negócio é estranho, hein? Professor, os artigos eles têm que ser recentes? Como é que é? Tem ano? Não necessariamente, tá? Não tem exigência quanto a isso, tá? A sugestão é que sejam artigos de periódicos, né, de revistas científicas. Com relação à parte prática, vamos tentar ver para tentar pelo menos fazer algumas partes práticas com GPS, que é o que basicamente vai faltar. As outras coisas, a parte de processamento, é possível fazer com computador. Muitos de vocês com software livre também. Então muitos de vocês talvez tenham essa possibilidade. Quem não tiver essa possibilidade, aí tem como a gente organizar formas de fazer no laboratório, seguindo aí rigorosamente a parte de segurança, né? Com relação à prática, com equipamento, a gente vai ter que ver ao longo do semestre, Natália. Agora no começo vai ser um pouco mais complicado, a gente vai ficar um pouco mais na teoria, parte prática no computador. Vamos esperar passar um pouco esse pico, né? E vamos tomar os cuidados e seguir, inclusive, as orientações da própria universidade, né? Que tem algumas restrições dependendo de como o município se encontra, né? Em termos de contágio, né? Então, é um pouco complicado, mas a gente vai tentar de alguma forma minimizar esses problemas, né? Inclusive, se por algum motivo ao longo do ano não for possível, a gente dá um jeito,
Quando for possível, né? Vamos ver o andamento, a gente vai conversando, pode ser? Assim, não tem outra coisa para fazer, tá? Pessoal, eu vou parar a gravação aqui, então acho que os principais pontos eu já mencionei para a gravação. Esse vídeo vai pro canal do YouTube, eu passo o link para vocês. E aí eu sigo aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas.